Olá, eu proponho lançar a seguinte questão: como está organizada a educação básica? Para responder, é interessante partir do entendimento sobre a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que estabelece grandes diretrizes, determina valores e finalidades e apresenta grandes orientações. Para nós nos situarmos, é importante apresentar para vocês uma cronologia sobre a LDB. A primeira LDB de 1961, Lei 4.024, foi reformulada 2 vezes. Em 1971, número 5.692, e em 1982, número 7.044. A atual LDB é a 9.394 de 1996. Mudanças relevantes foram apresentadas por essa atual LDB. E aí eu destaco o título 5 dos níveis e das modalidades da educação e ensino, capítulo 1 da composição dos níveis escolares. Mais especificamente no seu artigo 21, especifica que a educação escolar compõe-se de, inciso 1, educação básica formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Importante destacar que essas etapas elas são sequenciais e articuladas entre si. A organização da educação infantil ela está organizada em 2 subitens: creches ou entidades equivalentes para crianças de até 3 anos de idade e pré-escolas para crianças de 4 a 6 anos de idade. Já o ensino fundamental tem o seu início aos 6 anos de idade, com duração de 9 anos. E o ensino médio, última etapa da educação básica, com duração mínima de 3 anos. Com relação à organização da educação básica, é importante também destacar a organização pedagógica, porque a atual LDB também permitiu que cada estabelecimento elaborasse sua própria organização pedagógica. Então vamos destacar o artigo 23 da LDB, que diz que a educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não seriados com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre com o interesse do processo de aprendizagem, assim o recomendar. E aí eu pergunto, por que é considerado um avanço? É considerado um avanço porque a primeira LDB, a 4.024 de 1961, determinava que os estabelecimentos de ensino deveriam se organizar de forma seriada. Exemplo, primeira série, segunda série, terceira série e assim por diante. Cada uma das séries possuía um plano curricular determinado por um currículo mínimo, que era estabelecido pelo Conselho Federal de Educação, atual Conselho Nacional de Educação. A atual LDB prevê que os estabelecimentos de ensino se organizem da melhor forma, atendendo às especificidades da própria comunidade escolar. Exemplo, artigo 28. Na oferta de educação básica para a educação rural, os sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida rural e de cada região, especialmente, inciso 1, conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos alunos da zona rural. Inciso 2, organização escolar própria, incluindo a adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas. Inciso 3, adequação à natureza do trabalho na zona rural. Além disso, ao invés de termos um currículo mínimo, padrão para todas as escolas, a lei concedeu ao Conselho Nacional de Educação a responsabilidade de estabelecer as diretrizes curriculares nacionais. E aí eu destaco como exemplo o artigo 9º da LDB, que diz: a União incumbir-se-á de, inciso 4, estabelecer em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos de modo a assegurar a formação básica comum. Essas diretrizes curriculares, elas têm esse caráter de obrigatoriedade
E, ao mesmo tempo, elas apresentam as grandes orientações para estados e municípios. A partir daí, cada estabelecimento de ensino terá a incumbência de, através de um projeto coletivo, preparar um plano curricular para a sua própria comunidade, atendendo às peculiaridades comuns. Eu sou Sandra Sierra, professora da disciplina Estrutura e Funcionamento do Ensino. Aguarde mais videodicas.